Vamos lá, vamos nessa. Parceiro, olha só. Estava pensando, agora há pouco, naquilo que você deve fazer da sua vida. Sabe o que você deve fazer? Prestar atenção no que eu vou falar agora. Vem comigo, vamos lá. Número 6. Concordância verbal do sujeito composto. Ainda. Um toque, um cheiro, um olhar bastaram para me seduzir. Coisa linda, né? Poética. Esse sujeito composto aqui, meu camarada, ele está em gradação. O que é gradação? Gradação crescente, gradação decrescente. Gradação é nível, algo que vai subindo ou vai descendo. Vamos lá. Um toque, um cheiro, um olhar. Percebe que esses movimentos vão em gradação? Quando você tiver um sujeito composto nesse sentido de gradação, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Bastaram ou bastou? Você decide. Tranquilo? Vamos lá. Um peteleco, um tapa, um soco, um Hadouken derrubou o Sunda. Que Sunda? Deixa pra lá. Derrubou o Sunda. Poderia ser derrubaram também? Poderia. Ah, já entendi, Pestana. Número 7. Então vamos que vamos. Andar e nadar faz bem à saúde? Quando o sujeito é composto por verbos no infinitivo, o verbo fica no singular. Andar e nadar faz bem à saúde. Beleza? O verbo fica no singular. Agora, o andar e o nadar fazem bem à saúde. Se os verbos no infinitivo estiverem determinados por um determinante, normalmente artigo, o verbo vai ficar no plural. Regra. Regrinha. Agora, se o sujeito composto, formado por verbos no infinitivo, antônimos, estiverem formando a frase, o verbo vai ficar no plural obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Andar e nadar faz bem à saúde. Verbo no singular. O andar e o nadar fazem bem à saúde. Verbo no plural porque está determinado pelo artigo. Rir e chorar se alternam no ser humano. Os verbos no infinitivo são antônimos. Rir e chorar são antônimos. Então o verbo fica como? No plural obrigatoriamente. Pô, Pestana, quanta regra, né? Parceiro, eu sei, mas é aquilo, né? Não vamos deixar a peteca cair nunca, irmão, nunca. Vamos que vamos, vamos lá. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Ah, então é aquele caso lá da gradação, né? Parceiro, eu concordo que tem a gradação aqui, no sujeito composto. Eu até concordo com você. Só que o verbo, nesse caso, está concordando com o aposto. Olha para mim. O verbo está concordando com o aposto? Calma aí, Pestana, parou tudo, parceiro. Parou tudo. Como assim, Pestana? O verbo está concordando com o aposto, parceiro? Como assim? Sou eu que faço a gramática? Sou eu que faço a regra? A culpa é minha? Tenho 29 anos, rapaz. Isso aqui existe há um tempão, irmão. Isso é regra. Entuba. Existe um caso em que o verbo concorda com o aposto. Qual é? Esse caso. Eu vou falar em aposto resumitivo? Claro, já falei isso para você na aula de sintaxe. E aí? E aí? E aí que o verbo concorda com o núcleo do aposto resumitivo, que é sempre um pronome indefinido. Nada, ninguém, tudo. Incrível, né? Anota isso. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu, nada. O verbo está no singular por quê? Porque está concordando com o pronome indefinido nada.
que é o núcleo do aposto resumitivo. Na verdade, não é o núcleo do aposto resumitivo, porque o aposto resumitivo é só um nada. Então não tem núcleo, pô, porque para ter núcleo precisa ter outros termos periféricos. É o aposto resumitivo, ponto final. Mulher, homem, criança, ninguém se salvou naquele desastre. Por que o verbo fica no singular? Concordando com ninguém. Tá claro isso? Concordando com o aposto resumitivo. Vamos que vamos. Nenhum nem outro já vieram aqui. Nenhum nem outro se abraçaram aqui. Uma ou outra conseguirá uma boa classificação. Parceiro, um e outro. Nem um nem outro. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Nenhum nem outro já veio aqui, nenhum nem outro já vieram aqui. Um e outro já veio aqui, um e outro já vieram aqui. Agora, a preferência é plural. A preferência é o verbo no plural. Agora, nenhum nem outro se abraçaram. O verbo é obrigatoriamente pluralizado. Por que obrigatoriamente pluralizado? Porque esse ser é um pronome reflexivo recíproco. Toda vez que o ser, pronome reflexivo recíproco, estiver ligado ao verbo, o verbo vai ficar no plural. Nenhum nem outro se abraçaram aqui. Significa dizer o seguinte, o aluno e o professor se abraçaram, ou seja, um abraçou o outro. A ideia de reciprocidade. Nenhum nem outro se abraçaram, ou seja, ninguém se abraçou. Nenhum nem outro se abraçaram. Olha aí, ideia de reciprocidade, verbo no plural. Pô, Pestana, mas quando eu digo nenhum nem outro se abraçaram, eles não se abraçaram. Então não houve o abraço. Então não houve reciprocidade. Parceiro, se você pensar do ponto de vista semântico, você pode errar uma questão na prova. Eu até entendo que a frase tem uma ideia de negação, mas afirma. Em vez de nenhum nem outro, coloca um é outro. Um é outro se abraçaram. Então eles se abraçaram mesmo. Um abraçou o outro. A ideia de reciprocidade. O fato de eu negar não tira a ideia de reciprocidade e o verbo tem que ficar no plural obrigatoriamente. Cuidado, hein? Cuidado. Agora, uma ou... Agora que é brincadeira, olha só. Um ou outro, uma ou outra, ou, uma ou outra, um ou outro, ou. Se tiver ou nessa expressão, parceiro, o verbo vai ficar no singular forever. Forever, yeah, I wanna be. Beleza? Forever, parceiro. Sempre. Uma ou outra conseguirá uma boa classificação. O verbo está no singular, por quê? Porque o ou dá a ideia de exclusão. Quem conseguirá uma boa classificação? Uma ou outra. Ou seja, uma delas. Então a ideia de exclusão, verbo no singular. Tudo bem? Olha número 10. Número 10 é interessante. Eu me apoiei na doutrina do Bechara, principalmente. Inclusive eu já vi isso caindo em prova. E preste atenção, por favor. Vasco ou Corinthians ganhará o campeonato. O Vasco ou o Corinthians tem grande chance de conquistar o campeonato. Nem o Vasco, nem o Corinthians ganhará o campeonato. Nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram o meu coração. Mas sim o Mengão. Ainda tem depois aqui, ó. O amor ou o ódio exacerbados não levam a lugar algum. O Celso Cunha ou o Bechara ainda está vivo. Calma, devagar, sem pressa, raciocina comigo, é agora. Vasco ou Corinthians ganhará o campeonato. Sabe por que o verbo está no singular? Porque esse ou dá a ideia de exclusão. É um ou outro. Tem como Vasco e o Corinthians ganhar o campeonato? Ganharem o campeonato ao mesmo tempo? Não, pô. Ou é um ou é outro. Então, parceiro, esse ou dá a ideia de exclusão. Se dá a ideia de exclusão, verbo no singular. Sempre. Próxima frase. O Vasco ou o Corinthians
tem grande chance de conquistar o campeonato. Significa que ambos, os dois têm grande chance de conquistar o campeonato. É por isso que o verbo ter está no plural. Olha o chapéu aí. É por isso que o verbo ter está no plural. Sabe por que o verbo ter está no plural? Porque esse ou dá a ideia de adição ou inclusão. Adição, inclusão. Esse ou, alguns gramáticos chegam a dizer, com todas as letras, que dá a ideia de adição, que equivale a e. Olha que loucura. O ou com ideia de adição. Que viagem, né? Olha aí, ó. O Vasco ou o Corinthians têm grande chance de conquistar o campeonato. Significa que ambos têm grande chance. Os dois têm grande chance. Beleza? Interessante, né? O ou pode indicar exclusão, o ou pode indicar inclusão, e isso muda na concordância. É muita viagem, né, cara? Muita viagem. Vamos lá. Nem o Vasco, nem o Corinthians ganhará o campeonato. Quando você diz nem o Vasco, nem o Corinthians ganhará o campeonato, você está dizendo que nenhum, nem outro ganhará o campeonato. Você está dizendo que ambos não ganharão o campeonato. Pô, Pestana, por que o verbo está no singular? Porque agora eu não estou falando de ou, eu estou falando de nem. Quando você tiver esse nem, dando ideia de adição, o verbo pode ficar no singular ou no plural. A preferência é o verbo no plural. Até porque a ideia é de adição. Beleza? Próxima frase. Nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram meu coração. Nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram meu coração. Meu camarada, escuta o que eu vou te falar. Nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram meu coração. Eu estou dizendo que ambos não conquistaram meu coração. Ambos não conquistaram meu coração. O verbo fica no plural, obrigatoriamente? Pode ficar no singular? Parceiro, sabe por que não pode ficar no singular? Porque quando eu digo que nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram meu coração, eu estou dizendo que nenhum deles, nenhum dos dois, ambos não conquistaram meu coração. No de cima, você até pode interpretar assim, quer ver? Ó? Nem o Vasco, nem o Corinthians ganharão o campeonato. Você até pode encarar que um deles pode chegar à final, mas ambos não ganharão. Só que nesse caso aqui, parceiro, o verbo vai ficar no plural. Por quê? Porque quando você diz nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram meu coração, significa que nenhum nem outro conquistaram. Ambos não conquistaram. Foi um outro time que conquistou. É por isso que a preferência é o verbo no plural. É que nem aqui, ó. A preferência é o verbo no plural. Resumindo, parceiro, olha pra mim. Olha pra mim que eu não quero você confuso, hein? Agora, olha pra mim. Nem o Vasco, nem o Corinthians ganharam. Quando você tiver nenhum, nem outro, nenhum, nem outro, a preferência é o verbo no plural. Beleza? Nenhum, nem outro. A preferência é o verbo no plural. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, vem comigo. Nem o Vasco nem o Corinthians conquistaram o meu coração, mas sim o Mengão. Não poderia deixar de ser, né? Vamos lá, vamos nessa. O amor ou o ódio exacerbados não levam a lugar algum. Esse ou aí, parceiro, é interessante, porque esse ou está fazendo a ligação entre termos antônimos. E quando o ou faz a ligação entre termos antônimos, você não pestaneja. Trocadilho infame, né? O verbo fica no plural. Por que o verbo fica no plural, Pestana? Porque o sujeito composto está formado por termos antônimos. Ok? Show de bola? Para fechar o caixão, vamos lá. Esse ou aqui, ó, é interessante. Quem diz isso legal é o Bechara e o Manuel Pinto Ribeiro. Se eu não me engano, copiam um exemplo do Bechara, mas vamos lá. O Celso Cunha ou o Bechara ainda está vivo. A leitura não é assim. A leitura é assim, quer ver? Ó, olha para mim rapidinho. A leitura é assim. Você quer falar sobre o Bechara, mas vem à sua mente o Celso Cunha. Aí você diz, o Celso Cunha
O Bechara. Não tem quando a gente faz isso na fala? O Celso Cunha? Ou melhor, o Bechara. Você queria falar do Bechara, mas você falou o Celso Cunha. Então esse ou aí, o Bechara diz que é um ou retificativo. É um ou que corrige a ideia anterior. O Celso Cunha, ou melhor dizendo, quer dizer, digo, perdão, o Bechara. Se ligou? Esse ou dá a ideia de retificação, de correção. E como é que acontece a concordância nesse caso? Vem comigo, vamos lá. O Celso Cunha ou o Bechara ainda está vivo. O verbo vai ficar no singular, concordando com o termo mais próximo, depois do ou retificativo. O verbo não pode ficar no plural. Até porque, raciocina comigo, o Celso Cunha não está vivo. Então dizer que o Celso Cunha ou o Bechara ainda estão vivos é um disparate, pô. Se o cara está morto, como é que você vai falar que ele está vivo? Beleza? Então, ou retificativo, verbo no singular. Nossa, assim você me mata. Número 11, vamos lá. Vocês, assim como eu, gostamos muito de português. O verbo também poderia estar assim, ó. Vocês, assim como eu, gostam muito de português. O verbo concordando com vocês. E o gostamos? Concordando com vocês mais o eu. Então, vocês mais eu gostamos. Nós gostamos. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Toda vez que você tiver essa expressão, bem como, assim como, que dá a ideia de adição, por mais que esteja separado por vírgula, você pode colocar o verbo concordando com o antecedente, vocês gostam, ou você pode colocar o verbo na primeira pessoa do plural, concordando com os dois. Eu mais vocês igual a nós. Beleza? Então, vocês mais eu, nós. Nós gostamos muito de português. Vocês, assim como eu, gostamos muito de português. Ou, preferencialmente, vocês, assim como eu, gostam muito de português. O verbo concordando com o primeiro termo do sujeito inicial. Beleza? Iniciando a frase. Tranquilão? Show de bola? Maravilha, maravilha. Vamos que vamos. 12. Tanto Dilma quanto Lula mantêm sua popularidade em alta. A maioria dos gramáticos diz que o verbo fica no plural, concordando com os dois núcleos do sujeito composto. Essa regra é a seguinte. Olha para mim rapidinho. Quando você tiver a expressão não só, mas também, não apenas, como também, não somente, mais ainda, como também, bem como ainda. Toda vez que você tiver essa expressão correlativa aditiva, também chamada pelo Celso Cunha de série aditiva enfática, o verbo pode ficar no singular ou no plural. A preferência é que o verbo fique no plural. Afinal de contas, a ideia é de adição. Beleza? Então, vamos lá. Tanto Paulo quanto Pedro voltaram, tanto Paulo como Pedro voltaram. A preferência é o plural. Afinal de contas, o sujeito é composto. Eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, verbo no plural. Agora, o verbo também pode ficar no singular, de acordo com alguns gramáticos. A preferência é no plural, mas alguns gramáticos dizem que também pode ficar no singular. Na prova, se cair no singular, beleza. Se cair no plural, beleza. E se tiver 5 alternativas e uma delas estiver no plural e todas as outras estiverem erradas, você vai marcar o plural. E se todas as alternativas estiverem erradas, exceto uma com verbo no singular, você vai marcar essa. Porque o singular ou o plural podem. A preferência é o plural. Mas alguns gramáticos dizem que o singular também é válido. Portanto, vem comigo. Tanto Dilma quanto Lula mantêm sua popularidade em alta. Olha o chapéu, indicando o plural. Ou eu posso deixar no singular com acento agudo. Por que acento agudo? Regra de oxítono, hein? Oxítono é terminado em AM. O que eu faço? Acentuo a criança com acento agudo. Beleza? Caramba, Pestana, o bagulho é doido, né, irmão? Parceiro... É doido mesmo, vou te dizer. É muita informação, né? Mas uma maneira de você driblar essa má vontade, esse cansaço, é pensando
no seu emprego, né, cara? O maior motivador é o seu emprego. Imagina, você conquista algo para ganhar, sei lá, um dinheiro que você nunca pensou que ia ganhar, com segurança, pô, trabalhando pouco, em tese, né? Enfim, pô, cara, na boa, não tem preço. Passar no concurso público não tem preço. Depois de tudo aquilo que você gastou, você vai reaver e vai pensar assim, caramba, valeu a pena. Então vamos lá, parceiro. Respira fundo, tapa na cara, 10 flexões, 10 polichinelos, volta para frente, aperta o play, vamos que vamos. 13. O preço dos combustíveis e dos alimentos aumentou. Observe que o verbo está no singular, e ele deve ficar no singular, porque eu só tenho um núcleo do sujeito. Na verdade, esse sujeito aqui não é composto, não. O preço dos combustíveis e dos alimentos, se você viajar e dizer assim, ó, o preço dos combustíveis, e disser assim, quer ver, o preço dos combustíveis e o preço dos alimentos aumentaram. Se você der essa viajada, errou. Sabe por quê? Porque esse E, olha aí, ó, questão de paralelismo sintático, que a gente viu lá em coesão, mó tempasso. Mas vamos lá. O E tá ligando quem? Dois combustíveis a dois alimentos. Dois combustíveis e dois alimentos são dois adjuntos adnominais. Então o E está ligando dois termos de mesma função sintática. Ele está ligando dois adjuntos adnominais. Parceiro, o verbo vai ficar no plural concordando com o adjunto adnominal? Não. O verbo vai ficar no singular concordando com o núcleo do sujeito. Beleza? Cuidado com isso. Ah, mas esse não é daqueles casos que eu posso colocar o verbo no plural? Tipo, a maioria dos postos, sei lá, a maioria dos times aumentaram, aumentou. Não, não é o caso. Não, não é o caso. Beleza? Não, não é o caso. Respira e entuba essa informação. O preço dos combustíveis e dos alimentos aumentou. Verbo no singular concordando com preço. Agora, olha a maldade no coração. O preço dos alimentos e o dos combustíveis aumentaram. Agora o verbo é no plural obrigatoriamente. Por quê? Porque esse o aqui, que é um pronome demonstrativo, equivalendo a aquele, enfim, quando vem antes da preposição de, lembra que eu falei sobre isso na aula de pronome? Vamos lá. O preço dos alimentos e o preço dos combustíveis aumentaram. Eu até poderia interpretar que há uma elipse, há um zeugma, melhor dizendo, do termo preço, né? O preço dos alimentos e o preço dos combustíveis aumentaram. Até poderia dizer que está rolando um zeugma aqui. O que é zeugma? É quando um termo implícito resgata um termo explícito, anterior, obviamente. O preço dos alimentos e o preço dos combustíveis poderia falar que tem zeugma. Agora, eu prefiro seguir a maioria dos gramáticos excelentes, que dizem que esse o é um pronome demonstrativo e ele vale como núcleo. É como se no lugar do o tivesse a palavra preço mesmo. O preço dos alimentos e o preço dos combustíveis. Beleza? Show de bola? O fato é, eu tenho dois núcleos. Quais são? Preço e o. Se eu tenho dois núcleos, verbo no plural. Beleza? Caramba, maluco. É essa parada mesmo. Calma aí, deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Briga comigo não. Agora foi. Vamos lá. Nada como uma aguinha. Dois casos especiais. Então as regras de sujeito composto acabaram? Acabaram. Mas existem dois casos especiais que eu considero especiais. Eu preciso falar e cai bastante em prova, não quero que você erre jamais uma besteira dessa, tá? Os dois casos especiais são, olha para mim, vamos lá. Os dois casos especiais são, lembra da aula de oração sem sujeito? Quando a gente viu que os verbos da oração sem sujeito
exceto o verbo ser. Todos os outros verbos, verbo haver no sentido de existir, haver no sentido de ocorrer, fazer indicando aspecto natural, indicando tempo decorrido, o verbo ir seguido da preposição para, vai, para, verbo bastar, chegar, seguido da preposição de, indicando suficiência, o verbo estar, ficar, indicando aspecto natural, enfim. Esses verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular obrigatoriamente. O cara gosta muito de trabalhar na prova o verbo haver, no sentido de existir ou no sentido de ocorrer, e ele não varia, ele fica na terceira pessoa do singular, não varia. Aí o que o cara faz? Ele varia o verbo, você pensa que está certo e erra, de bobeira, não erre. Então, verbos impessoais, verbo haver, verbo fazer e as locuções verbais com eles, cuidado. Cuidado também com o verbo tratar-se. Tratar-se, seguido da preposição de. A oração é sem sujeito, pela maioria dos gramáticos. E quando não é pela maioria dos gramáticos, outros gramáticos vão dizer que esse tratar-se de alguma coisa, o sujeito é indeterminado, mas não importa. O verbo vai ficar sempre no singular. Trata-se de questões polêmicas, trata-se de assuntos aleatórios, trata-se... Beleza? O verbo fica sempre no singular, é importante dizer isso. Outra coisa, verbos que indicam fenômenos naturais, eles não variam. Os verbos que indicam fenômenos naturais não variam. Mas, se tiver em sentido figurado, varia. Choveram notícias calamitosas no Senado. Sei lá. O verbo está no plural, porque está no sentido figurado. Segundo caso especial, sujeito oracional. Quando o sujeito da oração, quando o sujeito do período é uma oração, quando o sujeito está em forma de oração, o verbo fica no singular. Cuidado com essa bobagem. Cuidado. Vem comigo, vamos lá. Há sérios problemas na cidade. Deve haver sérios problemas na cidade. Toda vez que o verbo haver tiver no sentido de existir, o verbo auxiliar da locução verbal vai ficar no singular. Não erre isso na prova, hein? Devem haver é um erro. Trata-se de problemas pedagógicos, meu caro. Olha aí, ó. Tratar-se de. Esse verbo sempre fica no singular. Independente do que os gramáticos dizem sobre esse ser. Se esse ser é parte integrante do verbo ou se esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. Não importa. O que importa nesse momento é que o verbo fica no singular. Ponto final. Cuidado. Geou muitas horas no sul. Verbos que indicam fenômenos naturais não variam. Fica ligado nisso. Número 2. Ainda vale a pena investir nos estudos. O que ainda vale a pena? Investir nos estudos. Percebe que o sujeito aqui é oracional? Se o sujeito é oracional, o verbo com quem ele concorda sempre vai ficar... Eu falei sempre, vai ficar na terceira pessoa do singular. Se fosse assim, Pestana, ainda vale a pena investirmos nos estudos. Investirmos nos estudos ainda vale a pena. O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Sabe-se que 2 alunos nossos passaram na prova. Olha aí, ó. Sabe-se isso. Isso é sabido. Percebe que essa oração entre parênteses tem função de sujeito? Oração subordinada substantiva subjetiva? Então, o verbo da oração principal vai ficar na terceira pessoa do singular. Parceiro, olha para mim. Isso cai bastante na prova da FCC. Bastante. Não quero que você erre uma questão dessa. Se você pegar o meu material lá no site Estratégia Concursos, que é parceiro do Eu Vou Passar, você vai ver que o meu material, na aula de concordância, eu falo muito disso, muito. Porque cai muito na prova da FCC. Cuidado com esse tipo de questão. Beleza? Tamo junto? Espertão? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais de concordância verbal. Valeu!